Olá, quem nos acompanha, e sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Olá, muito bom estar aqui para mais um mergulho. Para nossa missão de hoje, nós mergulhamos numa pilha, uma pilha imensa de fontes primárias e secundárias. Nossa, e como? Foram muitos comentários exegéticos densos. Pois é, dicionários bíblicos clássicos, tipo o Léxico de Strong, e uma série de artigos de teologia histórica. E o objetivo de compilar tudo isso é rastrear a evolução de uma única ideia através de 3 idiomas antigos. O hebraico, o aramaico e o grego. Exatamente. A proposta é desconstruir esse conceito, entender o contexto cultural de cada época e observar como tudo isso culmina de forma estrutural mesmo, numa figura central. O que é fascinante. Muito. E o tema monumental de hoje é o conceito de graça. E vale dizer que o que a gente tem em mãos hoje não é um simples exercício de tradução ou uma leitura fria de dicionário. Não de jeito nenhum. O foco dessa nossa imersão é mapear a anatomia dessa palavra. A pesquisa nos obriga a olhar não só para a definição gramatical, sabe? Mas para o choque cultural que essa ideia provocou ao longo dos séculos. Sim, o impacto real dela, né? Exato. A intenção é compreender o porquê dessa evolução ser absolutamente crucial para a construção de uma narrativa contínua. Uma narrativa que amarra textos escritos com milhares de anos de diferença. E a nossa promessa, para quem está ouvindo hoje, é bem direta. Ao final dessa nossa jornada linguística, aquela visão fragmentada que muita gente tem sobre o que realmente significa o favor divino, ela vai ser unificada. Com certeza. Os textos demonstram que essas definições não estão soltas na história. Elas convergem para um ápice muito específico. E que ápice? Então, ok, vamos desvendar isso. Começando pelas fundações mais antigas. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a nossa primeira parada no hebraico. E a palavra que salta aos olhos logo de cara nos comentários é Shen. Shen. Isso. Lendo a pesquisa, eu sempre associei graça a um simples perdão. Mas o que Shen realmente implicava naquele contexto antigo? O termo Shen é o ponto de partida ideal porque ele estabelece a premissa básica do favor. Historicamente, a palavra carrega o sentido de aceitação. Tá. Uma inclinação favorável ou encontrar um agrado aos olhos de um superior. O exemplo clássico que os teólogos sempre resgatam está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. A história de Noé. Isso. O texto relata que Noé achou graça diante do Senhor. O contexto ali é de um juízo iminente sobre a humanidade inteira. Uma situação bem drástica. Muito drástica, mas um indivíduo específico recebe esse holofote de aceitação. É uma intervenção que poupa e favorece. O que levanta uma questão super interessante. Se Chesed é esse holofote de aceitação, ele parece ser algo que pode ser momentâneo, né? Um favor pontual. Perfeito. Mas a literatura hebraica introduz um segundo termo que parece carregar o verdadeiro peso da narrativa do Antigo Testamento, que é a palavra Chesed. Chesed. Os dicionários teológicos dedicam páginas e páginas só para essa palavra. E o que é fascinante aqui é que Chesed adiciona a espinha dorsal ao conceito de graça. A gente sai da ideia de um favor pontual e entra num território completamente novo, o território de uma aliança inquebrável. Uma aliança. Os estudiosos traduzem Chesed como amor leal, bondade fiel ou misericórdia pactual. O Salmo 136, versículo 1 é o grande hino dessa palavra. Aquele que repete o tempo todo, né? Exaustivamente. Porque a sua misericórdia dura para sempre. No pensamento hebraico, a graça descrita por Chesed não é uma emoção passageira de uma divindade inconstante. Não é um humor do dia. Exato, não é humor. É uma lealdade obstinada, estruturada num compromisso formal feito com a humanidade. Mas, lendo os relatos históricos do próprio texto bíblico, surge um atrito óbvio aí. Qual? Se Chesed é um pacto, uma aliança formal, o Antigo Testamento é basicamente uma crônica da humanidade quebrando esse pacto repetidas vezes. Verdade. Como é que esse conceito de amor leal sobrevive a uma quebra de contrato tão constante por uma das partes? Eu fiquei muito encucado com isso. E essa é a grande genialidade do conceito.
Os artigos de teologia histórica apontam que o chesed divino é unilateral na sua manutenção. Unilateral? Num contrato humano padrão, se uma parte falha, o contrato é anulado, certo? Lógico. Rompeu a cláusula, acabou. Mas a estrutura de chesed está fundamentada no caráter de quem faz a promessa, e não no desempenho de quem recebe. A fidelidade existe porque aquele que prometeu é fiel à sua própria natureza. Nossa, as análises que eu li trazem uma analogia brilhante para ilustrar isso. É a diferença entre um encontro casual e um voto de casamento. Ah, essa é ótima. No encontro casual, se a pessoa for rude, a relação acaba ali. É totalmente condicional. Mas o chesed é como o voto de casamento operando no pior dia possível de um dos cônjuges. Exatamente. A lealdade permanece firme não porque a situação está agradável, mas porque existe uma aliança superior sustentando a relação. E é isso que segura a história até o próximo estágio. Ir a um salto no tempo. A nossa pesquisa nos leva a uma mudança drástica de cenário. Nós saímos do hebraico clássico, dos profetas, e entramos no aramaico. Por que essa transição linguística é tão vital para entender a evolução da graça? O contexto histórico responde a isso de forma muito contundente. Com o exílio babilônico e as mudanças de impérios, o hebraico deixou de ser a língua falada nas ruas. Ficou restrito ao templo, né? Ficou restrito aos textos sagrados e rituais. O aramaico tornou-se a língua franca. Era o idioma do comércio, do dia a dia, a língua que Jesus e os contemporâneos dele falavam nas ruas. A língua do povo. Quando a ideia de graça é traduzida para o cotidiano dessa época, a palavra que ganha destaque é taibuta. Taibuta, e a pesquisa mostra que taibuta carrega um peso muito diferente. Os léxicos definem isso como bondade, favor e benevolência operando na prática. Parece que a ideia desce daquele pedestal teológico inatingível. E essa sua observação captura a essência de taibuta. O aramaico atua como uma ponte conceitual aí. Ele pega aquela grandiosidade majestosa e pactual do chesed, que muitas vezes parecia meio distante, confinada ao Santo dos Santos lá no templo, Sim, inatingível. e traz para o mercado local. Taibuta descreve a compaixão e a bondade divina diretamente direcionadas ao ser humano nas suas lutas diárias. A literatura da época mostra a graça se tornando cada vez mais relacional e acessível. É a benevolência caminhando na poeira da história humana, então. Lindo jeito de colocar. Exatamente isso. O favor divino no nível da rua. E essa ponte aramaica prepara o terreno para a expansão mais radical dessa jornada conceitual. Nós chegamos ao Novo Testamento, ao mundo dominado pelo Império Romano e pela cultura helenística. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, aqui tudo muda. Porque o grego introduz uma palavra que viria a redefinir toda a teologia ocidental: charis. A introdução de charis no contexto do primeiro século é um verdadeiro terremoto cultural. Para entender o impacto dessa palavra, a gente precisa olhar para como a sociedade greco-romana funcionava. Era uma cultura inteiramente baseada no sistema de patrono e cliente. O famoso toma lá da cá. A regra era do ut des, eu dou para que você dê. Toda relação, inclusive com as divindades, era puramente transacional. Você oferecia um sacrifício para garantir uma boa colheita. Você prestava um favor a um político para receber proteção. Tudo era baseado em mérito, em dívida e obrigação mútua. E os comentários exegéticos deixam claro que os autores do Novo Testamento, eles meio que sequestram essa palavra grega comum e a esvaziam de qualquer sentido de mérito. Totalmente. Eles afirmam categoricamente que a charis divina é um favor absolutamente imerecido. Uma quebra total da lógica do patronato romano. É como se, usando uma analogia moderna, um indivíduo recebesse uma herança de centenas de milhões de reais de um doador anônimo, desconhecido, sem nenhuma cláusula exigindo algo em troca. É um choque no sistema. O choque é tão grande que os textos gregos precisam demonstrar como essa charis opera em diferentes fases da experiência humana, para provar que não é só um conceito abstrato, mas uma força ativa mesmo. E a pesquisa divide essa operação em 4 camadas práticas. Tá. Analisando essas camadas, a primeira faz muito sentido imediato, que é a questão do resgate inicial.
O texto de Efésios 2,8, que é super citado, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A graça salvadora. Isso. Faz sentido que a charis inicie o processo, salvando o indivíduo de uma situação que ele não poderia resolver sozinho, mas a natureza humana é falha. O que acontece no dia seguinte? Se a pessoa tropeça de novo, a estrutura grega desse conceito contempla uma manutenção contínua. Os exegetas apontam que sim. E eles chamam isso de graça sustentadora. Sustentadora. A salvação inicial não descarta o fato de que a vida continua com suas fragilidades. A âncora histórica para isso é o relato do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12:9. Ele estava enfrentando o sofrimento crônico e recebe a resposta divina: a minha graça te basta. Uau! O conceito grego aqui demonstra que o favor imerecido não só resgata na linha de partida, mas fornece o oxigênio necessário para suportar a caminhada quando os recursos humanos acabam. O que levanta outra dúvida lendo o material. Se a graça sustenta a pessoa na fraqueza, ela não corre o risco de ser só uma rede de segurança passiva, tipo uma muleta espiritual que mantém a pessoa estagnada? Longe disso! A terceira camada evidenciada na pesquisa é a graça capacitadora. Capacitadora? A charis, nos textos originais, é descrita quase como uma força cinética. Em 1 Coríntios 15,10, o autor afirma que a graça não foi vã, mas que o fez trabalhar mais do que todos. Olha só, um empurrão. Ou seja, o conceito grego defende que o favor divino não é só um abraço consolador, é um motor que impulsiona o indivíduo a realizar obras que estão muito além das suas capacidades naturais e morais. Ela energiza a ação. É uma dinâmica de transformação ativa. E considerando a vasta quantidade de erros que a humanidade acumula, os artigos teológicos questionam se existe um limite para essa força. O poço dessa charis tem um fundo. O texto de Romanos 5,20 lida exatamente com o cálculo de volume dessa graça, estabelecendo a quarta camada, que é a graça abundante. Abundante. A premissa do texto é que onde a falha humana se multiplicou, a graça superabundou. A linguagem grega usada ali indica uma quantidade inesgotável. É um transbordamento que afoga completamente qualquer matemática humana de dívida moral. Fantástico. Então, o que tudo isso significa? Nós começamos investigando o hebraico antigo, vimos o Shem como um favor que escolhe e o Hesed como uma lealdade obstinada de uma aliança. Isso. Depois, fomos para a língua das ruas, o aramaico, e encontramos Taibutá, a bondade divina se tornando acessível e relacional. E finalmente mergulhamos na subversão do Império Romano com a charis grega. Um favor escandalosamente merecido que salva, sustenta, capacita e transborda. Um verdadeiro quebra-cabeça linguístico. E fascinante, mas o material deixa muito claro que essas palavras não estão flutuando no vácuo. Se a gente conectar tudo isso com o panorama geral da teologia bíblica, observamos uma arquitetura intencional. O conceito não apenas evolui em complexidade, mas ele passa por 3 estágios cronológicos muito precisos. 3 estágios? O primeiro estágio é a graça como um favor eletivo. É quando o divino intervém na história através de indivíduos específicos para preservar a humanidade, como vimos nos relatos lá dos patriarcas com Noé. Certo. O segundo estágio expande isso para uma misericórdia redentora focada numa nação inteira, suportando séculos de rebeldia através daquela lealdade do Chesed. Aquela lealdade inquebrável. Mas é no terceiro estágio que o grande ápice estrutural acontece. É o que a literatura chama de a revelação plena. Precisamente. E a mudança de paradigma aqui é de tirar o fôlego. Ao longo dos séculos, a graça era um atributo, uma atitude de Deus. Era um substantivo nas gramáticas antigas. Uma palavra no papel. Mas, no Novo Testamento, as fontes documentam que a graça deixa de ser só uma doutrina teológica ou um conceito abstrato. Ela ganha materialidade. Ela se personifica. Ela assume forma, ganha voz, respira e caminha na história. O conceito se personifica inteiramente na figura de Jesus Cristo. Lendo as evidências textuais desse ápice, nossa, o Evangelho de João faz essa transição de forma magistral.
É quase como se o autor estivesse desenhando um perfil psicológico e histórico ao longo de milênios, juntando o hebraico, o aramaico e o grego. Uma construção perfeita. E quando Jesus entra em cena, o perfil bate perfeitamente com a pessoa. João, no capítulo 1, versículo 14, escreve que a palavra se fez carne e habitou entre os homens, cheia de graça e de verdade. E para amarrar toda essa jornada linguística de forma inquestionável, o versículo 17 declara que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E a implicação disso é imensa. Ele não é um mero mensageiro do favor divino. Os textos afirmam que ele é o próprio favor encarnado. E essa é a tese central que unifica toda a nossa pesquisa. Toda a estrutura da aliança do Chesed, toda a compaixão palpável do Taibut Ha e toda a força transformadora e imerecida da Charis convergem para este ponto de fuga histórico. O ápice absoluto. O divino não enviou apenas um manual de instruções ou um novo código penal. A narrativa defende que a própria benevolência tomou forma humana para interagir diretamente com a fragilidade do mundo. A beleza literária e histórica dessa convergência é inegável, eu fico impressionado. O que nos força a fazer a clássica pergunta de encerramento da nossa imersão. E daí? A grande pergunta. Qual é a relevância de dissecar raízes hebraicas e gregas para a vida prática de quem nos ouve hoje? A pesquisa demonstra que compreender a graça dessa maneira retira o conceito da prateleira das ideias empoeiradas. Saber que a história caminhou para transformar o favor imerecido numa realidade encarnacional muda profundamente como a gente enxerga as relações. Muda tudo. Não se trata de um sistema de karma ou de uma contabilidade de boas ações, mas da aceitação de um presente histórico que, por definição, não pode ser comprado. O que levanta uma questão super importante que raramente é debatida fora dos círculos acadêmicos. Manda. Se a gente levar a sério a ideia de que a Charis é um favor que destrói a lógica do mérito, isso entra em rota de colisão frontal com o espírito do nosso tempo. Nós vivemos na era da hipermeritocracia. Totalmente. Da cultura do excesso de trabalho. Onde a sociedade dita que o seu valor como ser humano é estritamente proporcional ao que você produz, ao seu sucesso e ao seu desempenho. É exaustivo. Sendo assim, eu deixo um pensamento para ser mastigado após essa nossa conversa. Se o ápice histórico e espiritual da humanidade se revelou numa graça que é totalmente de graça, num amor que ignora a nossa produtividade, de que maneira a nossa obsessão moderna por fazer por merecer está nos impedindo de experimentar a verdadeira liberdade desse dom? É uma provocação e tanto. Como a lógica implacável do mercado invadiu a forma como medimos o nosso próprio valor e o valor daqueles ao nosso redor. Uau! Que contraponto formidável para encerrar nossa análise. A cultura do desempenho versus o escândalo da graça imerecida. É um conflito que define muito da nossa ansiedade moderna. Excelente reflexão. Obrigada, foi um prazer mergulhar nesse hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a companhia de cada pessoa que esteve conosco durante toda essa análise profunda. É sempre um privilégio desvendar textos antigos e descobrir que eles continuam lendo a nossa realidade com tanta precisão. Desejamos a todos ótimas e profundas reflexões após esse mergulho. Continuem investigando as fontes, continuem questionando as narrativas estabelecidas e nos encontramos na nossa próxima jornada de descoberta. Até lá!